Boa tarde, pessoal. É, Retomando, né, as nossas aulas de história aqui, né? Agora a nossa quarta aula, né? Continuando ainda sobre o período é, imperial, mas tratando de alguns dos problemas do período imperial que ainda são existentes e que de certa forma vão ser muito mais existentes, é lógico, na implantação da República, né? Então, para a gente entender como se deu o início da República, os conflitos que começaram a ocorrer na época da proclamação da República, a gente tem que entender alguns dos conflitos que tiveram início na época imperial, né? Um desses problemas, vamos chamar assim, ou tentativa de solucionar o problema, é a Lei de Terras de 1850, né? Que acontece no segundo reinado, 1850, segundo reinado, como vocês sabem. Segundo reinado quer dizer a época de administração do Dom Pedro II. É, a gente já falou um pouco da Lei de Terras, né? Principalmente quando estava falando sobre escravidão. Como que a Lei de Terras ela foi instituída exatamente com o objetivo de impedir que os escravos que posteriormente seriam libertos, né, mais cedo ou mais tarde seriam libertos, não alcançassem a possibilidade de comprar uma terra, ou no caso de ocupar uma terra vazia. E agora a gente vai dar uma aprofundada estudando quais as consequências disso para um todo, né? Porque a gente viu que a escravidão, essa foi uma das primeiras que meio que regularizava as coisas para abolir a escravidão, né? Porque você não pode simplesmente de um dia para o outro é, chegar e falar assim, a escravidão está abolida, né? Até porque não era esse o interesse das elites, né? Das elites brasileiras. Se as elites pudessem, se não houvesse nenhum tipo de pressão interna ou externa, elas não aboliriam a escravidão até hoje. A verdade é essa, né? Porque era um sistema lucrativo, muito lucrativo e na verdade o produtor de café ele era muito dependente da escravidão, né? Afinal, a mão de obra, vamos dizer assim, livre, ela era muito pequena num país igual o Brasil, né? Que tinha se pautado historicamente na escravidão. Então não era algo que poderia se abolir assim da noite para um dia, né? Então eles foram ao longo dos anos fazendo as preparações, né? E a gente entendeu que a Lei de Terras foi uma dessas preparações exatamente para abolir a escravidão. Mas não só isso, ela tentava resolver um problema que agora se apresentava como problema, mas que tinha início logo no início da colonização, que é a questão da regularização fundiária. Vocês já estudaram que a ocupação da terra no Brasil ela se deu inicialmente, né, com as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram um sistema, né, que dividiu aquele mapa do Brasil dividido nas 13 capitanias, em que cada um capitão recebia uma parte de terra e era responsável por colonizar. E como que funcionava essa colonização? Esse capitão, ele pegava uma parte de gente, assim, e ele designava um pedaço de terra. A gente chama essa designação de doação de sesmaria. É, então ele chegava, vamos pegar um exemplo, pegava um cara assim, um capitão, chegava e falava assim, aqui eu vou te dar uma parte de uma terra, essa terra vai ser sua, você vai produzir nela o que você quiser. A gente tem que lembrar que o território era muito grande, então não tinha nenhum problema de fazer isso, né? Era até lucrativo para ambas as partes, né? Porque ao mesmo tempo que era uma maior parte de povoamento, você conseguia povoar uma maior parte de território. Era até importante, né, para se defender da ocupação de outros países. A gente tem que lembrar que existiam outros países com interesse nas terras do Brasil, né, tipo França, Holanda, Inglaterra,
Então era uma forma de se defender com a ocupação maior, uma forma de obter controle sobre uma maior parte do território. E para quem recebia a terra era muito bom, porque em Portugal a, a quantidade de território é muito pequena. Portugal tem um território muito pequeno. Então, à medida que a população aumentava de tamanho, ficava cada dia mais difícil. A gente lembrar que sociedades pré-industriais praticavam essencialmente uma agricultura de subsistência. É, existia um boom do comércio logo ali no final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Sim, existia um boom de comércio, mas a maioria das pessoas ainda viviam à base da agricultura. Então, essas pessoas precisavam de terra. Então, assim que foi se dando, muitas pessoas vinham para o Brasil atrás de aventura, mas muitas vinham também para, sei lá, criar pegava uma parte de terra e ia lá e plantava. E isso não era muito bem regularizado. Era inicialmente a lei ela dizia que aquele pedaço de terra era uma doação vitalícia, ou seja, enquanto durasse a vida da pessoa que recebeu, e depois aquilo ali voltava para o Estado, mas acabava que os filhos iam ficando e nunca havia tido um esforço muito grande para regularizar essa questão. Por quê? Porque o território era muito grande, então a terra não tinha muito valor. A terra só passa a ter valor quando aumenta-se a população e existe a possibilidade exatamente a escravidão ser banida. Porque se a escravidão for banida, coloca-se um problema, que é o problema da mão de obra. O escravo ele só vai querer trabalhar numa produção de café se ele não tiver nenhuma outra possibilidade. Por quê? Porque são condições muito ruins de trabalho. Na escravidão ele está ali porque ele é obrigado, mas se banir a escravidão, aí passa-se a ter a necessidade da criação da necessidade no escravo dele ter que trabalhar. E se você não regulariza a terra, ele simplesmente sai por aí, pega um pedaço de terra e vai produzir para ele mesmo. Ele não vai querer voltar para a fazenda para trabalhar. E isso é algo que já tinha na cabeça da elite brasileira. E a lei de terras ela vem exatamente com essa função de inicialmente regularizar essa terra. E quando você faz isso, você está automaticamente modernizando também sua estrutura jurídica, né? Afinal, a gente lembra que um dos princípios exatamente daquele iluminismo que conduziu à Revolução Francesa, que conduziu a todas as revoluções que ocorreram no início do século XIX, todas as modernizações, e que preconizou e realmente abriu caminho para o capitalismo, ele era baseado muito na questão da propriedade privada. E a propriedade privada quer dizer que a propriedade é sua e o Estado não interfere. Então é uma questão modernizadora você regularizar a propriedade privada. Olha, isso aqui é de propriedade individual de alguém, e isso aqui é uma propriedade do Estado. Só que quando você faz isso, quais são as pessoas que são capazes de ir lá e requisitar o direito delas de terra? São as pessoas da elite. Não é? Vamos supor que você fosse um trabalhador livre no início do século XIX ou na metade do século XIX e você tivesse um pedaço pequeno de terra. E de repente surge uma lei lá no Rio de Janeiro, bem longe de você, que regulariza um pedaço de terra. No entanto, você tem que viajar até a capital para falar que aquele pedaço de terra é seu. É uma questão que não chegava nos pequenos agricultores, não chegava nos pequenos, nos trabalhadores, nos trabalhadores livres que não fossem, sei lá, estudados, que não tivessem conhecimento, porque não circulavam essas notícias. Então, quem tinha condição, quem tinha uma maior noção de regularizar essas terras, era exatamente os fazendeiros mais ricos, a elite rural, que tinha a noção do próprio interesse e que chegava e regularizava grandes parcelas de terra. Essas grandes parcelas de terra a gente chama de latifúndio. E essa vai ser a estrutura rural brasileira.
que vai se acumulando cada vez mais, porque esses trabalhadores pequenos, à medida que eles vão morrendo e não vão requisitando as sesmarias, essas terras ou elas vão sendo compradas a preço de banana aos filhos, ou elas vão sendo simplesmente tomadas por esses grandes fazendeiros. Então essa estrutura ela vai se intensificando cada vez mais, até porque a produção no Brasil do século XIX de café ela requisitava grandes parcelas de propriedade. E isso não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. E com o aumento da população, essa questão vai se tornando uma questão social muito importante. Afinal, qual que é a justificativa de uma pessoa ter uma grande parcela de terras enquanto muitas pessoas não têm? Inicialmente, no início da República, nos primeiros anos do século XX, essa é uma questão que vai sendo se justificada à força e na própria tradição, né? Então as pessoas que trabalham em grandes fazendas, que são obrigadas a trabalhar, elas inicialmente não vão contestar porque elas têm muito forte o apego à tradição. Mas à medida que no século XX a questão social vai se levantando como uma questão importante, em que movimentos de trabalhadores vão surgindo, movimentos sociais vão surgindo na cidade e vão influenciando o campo, passa-se a questionar essa estrutura latifundiária e passa-se a criar movimentos que vão tentar lutar contra isso. Isso, na metade do século XX, como exemplo, estava latente na questão política. Tanto é que um presidente chamado João Goulart, na medida que ele propôs uma reforma agrária, de certa forma, ele foi deposto também por causa disso. Por quê? Porque esses fazendeiros eles continuam, durante toda a história política do Brasil, muito fortes e muito influentes. Até hoje, se a gente for pensar que no Congresso Nacional a gente tem uma bancada ruralista, isso tem origens exatamente nessa lei de 1850. Se a gente pensar que a terra hoje no Brasil ela é muito mal distribuída e existem grandes fazendas gigantes, isso tem origem, de certa forma, nessas leis. Então, muito interessante a gente pensar que uma lei de 1850 impacta a nossa vida até hoje, mas é exatamente isso que acontece. Esse foi um dos grandes impactos da história judiciária brasileira. A gente segue a matéria na próxima aula.